Olá, meus amigos, vamos para o nosso último bloco de hoje. No meu último bloco, eu tenho por hábito sempre desejar a vocês um grande dia pela frente. Eu acredito muito em energia positiva, energia negativa. Aquela pessoa alegre, ela contagia o ambiente todo de alegria. E aquela pessoa também, vida, azar, contagia a nossa vida com a nuvem preta na cabeça, né? Então receba de todos nós aqui uma energia positiva muito boa. Para você que deixou para assistir essa aula em uma manhã, que você tenha um grande dia pela frente, um dia produtivo, um dia de trabalho, um dia de estudo, que você consiga atingir todos os seus objetivos, ok? E você, meu amigo, que deixou para nos assistir à noite, ao final de um dia de batalha, em que você matou um leão aí, que você está cansado, mas abriu mão da sua família um pouquinho para poder se atualizar, para poder se preparar melhor para o mercado de trabalho. Uma sensacional noite para você, que você possa descansar em paz, recuperar sua capacidade de trabalho, de estudo e, de preferência, dormir ainda com a pessoa amada. Uma sensacional, uma maravilhosa noite para você, ok? E você, por último, meu amigo da madrugada, que rouba um pouquinho da sua madrugada para estar conosco, que abre as portas da sua casa para nos receber no meio dessa madrugada, saiba o seguinte: ninguém planta arroz e colhe melancia. Você está colhendo uma melhor qualidade profissional, você está se desgastando, cansado, essa hora lutou contra o sono, piscou muito, mas conseguiu ficar até o final, no último bloco com a gente, para esse bate-papo aí de prática trabalhista. É o começo de um longo curso, onde vocês vão ver recursos, execuções, contestação e tudo mais acerca do processo do trabalho, tá? Uma excelente madrugada para você. Vamos começar o nosso último bate-papo de hoje, nosso último bloco. Eu tinha terminado o bloco passado falando da importância de você retirar as suas testemunhas. Se a parte contrária, isso como advogado de empresa, tá? Porque normalmente toda audiência começa com primeiro a oitiva das testemunhas do reclamante. Justamente por isso, porque se a testemunha do reclamante nem fizer prova das alegações, não tem por que fazer a contraprova, né? A contraprova só tem lógica quando for feita a prova. Se o reclamante não fizer prova das alegações, fique tranquilo e não coloque suas testemunhas em sala. Quando o juiz perguntar: doutor, o senhor vai ouvir alguma testemunha? Você simplesmente: não, excelência, não vou ouvir testemunha nenhuma, podemos encerrar aqui nesse momento. Tá? Retire suas testemunhas e não coloque para ser ouvida. Por último, a utilização, tá meu amarelinho aqui, das razões finais. Normalmente, quando a instrução do processo termina, o juiz pergunta se as partes pretendem fazer razões finais ou se elas serão remissivas. Ou seja, você se reporta a tudo o que aconteceu em audiência. O de praxe são os advogados se reportarem a tudo que aconteceu em audiência. Não tem muito por que você fazer um discurso. O que são razões finais? Você teria 20 minutos para fazer um discurso para o juiz, naquele momento, dizendo por que você merece vencer a demanda. E a outra parte vai fazer um discurso dizendo por que ela merece vencer. Olha, de acordo com as provas produzidas aqui nessa audiência, a testemunha de fulano de tal, ela foi muito clara ao dispor que o reclamante trabalhava até às 10 da noite. Os documentos apresentados pelo reclamante corroboram essa tese, de forma que está límpido no processo, que o reclamante deve receber 2 horas extras por dia, e você vai dizendo tudo o que merece compor a sentença. A outra parte vai fazer a mesma coisa. Como o processo é muito dinâmico, na maioria das vezes, o juiz fala: doutor, todo mundo se reporta aos atos aqui, para ninguém ficar perdendo tempo. Se reporta. O doutor fala: eu quero fazer razões finais. Então, escrito, doutor, não tem previsão legal no processo, mas muitos juízes fazem. Razões finais escritas aí, cada um tem 5 dias para fazer um resuminho do que aconteceu e por que merece ganhar. Na maioria dos casos, o juiz pergunta se todo mundo se reporta. Se você for advogado da empresa e perceber que era o reclamante o responsável por fazer a prova e não fez, praticamente você vai ficar calado a audiência inteira. O proprietário da empresa, que não é um operador do direito, está desesperado, porque você nada falou durante toda a audiência. Ele está achando que você é incompetente, que você é omisso.
quando na verdade você não tinha que falar, a prova era deles, eles não fizeram. Explique isso para um homem que não é um operador do direito. A única coisa que ele pode perceber é que o advogado da outra parte faz pergunta, fala, debate, e você está calado, envergonhado, tímido. Não é isso. É porque não tinha por que falar. Se encerrarmos a audiência ali, você entrou mudo e saiu calado. Ainda que você ganhe o processo, você não somou em nada que o dono da empresa achou. Se ele ganhou, é porque ele tinha que ganhar mesmo, porque você não somou em nada. Se ele perdeu, é porque você ficou calado quando tinha que falar alguma coisa. Sabe o que eu fazia no passado para acalmar o coração deles? Razões finais. Silêncio, eu quero me manifestar em razões finais. E aí você começa a falar, de preferência com o linguajar o mais formal possível. Excelência, nesta assentada, ele não sabe nem o que é assentada, e você vai falar, restou caracterizado de forma inequívoca que o reclamante não se desincumbiu do ônus probandi, gerando a total improcedência do pedido, na medida que as testemunhas apresentadas pelo autor não conseguiram demonstrar a jornada de trabalho apontada na petição inicial, de forma que a tese da empresa ela se corrobora com a verdade, deixando claro no processo que o reclamante não é detentor do pagamento de horas extraordinárias, como depreende dos documentos acostados e do depoimento das próprias testemunhas arroladas. Começa a falar qualquer coisa. Vai acalmar o coração do dono da empresa. Nossa, o meu advogado não falou muito, mas quando falou, falou bonito. Se você ganhar o processo, ele vai achar, na ignorância dele, que a vitória é oriunda do seu discurso. Então, as razões finais, apesar de não terem uma importância tão grande no processo, porque o juiz assistiu tudo, mas ela tem uma importância psicológica muito grande no seu cliente, para que ele possa perceber o quão atuante você foi. Então, dentro de um contexto de um processo em que não houve uma manifestação muito intensa, as razões finais elas se remetem mais importantes para uma postura comercial para que as pessoas deem valor ao seu trabalho. E não só isso, se o processo realmente foi muito conturbado, vale a pena você chamar atenção dos principais pontos do juiz. Excelência, ressalta-se que aconteceu isso, só para que não passe desapercebido, porque quando um processo é muito extenso, uma audiência que demorou horas, podem ser que muitos pontos passem desapercebidos pelo magistrado. Então, todos aqueles pontos que refletem uma defesa dos seus interesses, você aponte ali de forma inequívoca. Ok? Juntos até aqui? Juntos. Pessoal, encerramos nesse momento a primeira etapa que versa sobre postura e procedimentos do advogado em sua apresentação e na audiência. Ficou sobre a minha responsabilidade conversar com vocês também sobre a petição inicial. Então nós vamos ter 2 encontros. Esse primeiro encontro, em sua grande, quase totalidade, ficou a parte da postura e procedimentos, e no segundo encontro vai ficar a parte relativa à petição inicial. Mas no término do nosso primeiro encontro ainda, nesse bloco, nós já vamos iniciar a petição inicial para dar um gostinho a vocês do começo da nossa petição inicial. Ok? Então, deixamos para trás agora esses procedimentos adotados em audiência. Ressalto mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Tudo que foi passado para vocês é reflexo de anos de experiência acumulada ao longo da advocacia. Determinados pontos abordados aqui você pode discordar. Faça o seguinte, filtre, não só o que eu falei, mas como todos os colegas do curso de prática trabalhista, filtre aquilo que possa ser útil e interessante para o exercício das suas funções e aquilo que você acha que não se adequa ao seu perfil ou à cultura da sua região, você coloca de lado. Você não tem por que adotar 100% dos procedimentos apontados aqui nessa aula de prática trabalhista. Se você conseguir absorver uma parte de tudo que foi falado aqui, pode ser que você já mude como profissional. Professor, tudo que o senhor falou, 50% eu não vou adotar, mas 50% eu vou adotar. Isso aqui pode ter mudado de vez o rumo da sua trajetória profissional. Então já valeu a pena pra caramba se você buscou alguns tópicos específicos do que foi conversado aqui nas últimas 2 horas. Ok? Vamos agora ao nosso bate-papo acerca da petição inicial, a reclamatória trabalhista, né? A estrutura completa da reclamatória trabalhista.
reclamatória, reclamação, né? São todos sinônimos. Meus amigos, quando eu penso em petição inicial no Código de Processo Civil, eu penso no artigo 282 do CPC, que nos aponta quais são os requisitos da petição inicial. O endereçamento, a qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o valor da causa. A petição inicial trabalhista, ela tem instituto jurídico próprio, não é o 282 do CPC. É o artigo 840 da CLT, combinado com o artigo 852 da CLT. O rito ordinário no 840 e o procedimento sumaríssimo com o complemento do artigo 852. Ao olharmos para o artigo 840, verificamos que o início é igual endereçamento, qualificação das partes. Acontece que lá no CPC, quando o Código de Processo Civil aponta fatos e fundamentos jurídicos do pedido, a CLT aponta tão somente breve exposição dos fatos. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, breve exposição dos fatos. A diferença é que, como o direito do trabalho visa o homem simples, já que aqui nós somos detentores do ius postulandi, não há necessidade de se desenvolver fatos e fundamentos jurídicos para que a sua petição inicial seja aceita. Mesmo que não tenha fatos e fundamentos jurídicos, não há o que se falar em inépcia. Mas, como ela está sendo feita por um profissional de direito como você, é importante que você desenvolva também fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Ok? Vamos, por parte, analisar a elaboração de uma petição inicial. Senhores, esse momento que você se encontra, você tem modelo de tudo. O livro de prática trabalhista que você adquirir, se o meu e da Ariana já tiver à venda, ou outro livro, modelos na própria internet. Você tem sempre um modelo para servir de estrutura base. Ao longo dos anos, você vai ter modelo de todas as peças processuais possíveis no seu computador. Aconselho a você guardar numa nuvem, Dropbox ou outra nuvem qualquer. Porque se você tiver um problema no computador, perder o modelo que você adquiriu durante anos é um prejuízo que nunca mais se constrói. Porque durante muito tempo você construiu um arquivo com peças, petições que servem de estrutura para a realização das demais. Queimou o seu computador, você foi roubado, é um valor inestimável. Então as suas peças processuais sempre coloque numa nuvem. Porque a próxima petição inicial você só vai aperfeiçoar, 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 se tornando um profissional cada vez mais qualificado, competente, com uma peça processual bem redigida. Ok? Dentro desse contexto de petição inicial, a primeira coisa que você deve ficar atento em qualquer petição inicial é o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da pontinho, 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 vara do trabalho. A quem será endereçada essa petição inicial? É o começo de uma petição inicial. E você escreve, excelentíssimo senhor doutor, por quê? Qual o artigo da CLT ou do Código de Processo Civil que criou a regra do excelentíssimo senhor doutor? Senhores, não está previsto em lugar nenhum. Excelentíssimo senhor doutor, juiz, faz parte de uma tradição do direito, da ritualística do direito. Se você não colocar, a sua petição vai ser aceita da mesma forma. Mas você quer ser o único diferente? Se todos os operadores do direito se reportam ao magistrado da forma respeitosa de excelentíssimo senhor doutor juiz, quer você chamar ele de seu juiz, por que você faria isso? Não tem lógica mudar uma tradição que sempre existiu. Então, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Por isso, você se adeque à regra geral e não invente moda de chamar ele de seu moço, seu juiz, amiguinho, cara. Não invente moda. Faça como todos, excelentíssimo senhor doutor juiz. Tá? Na esfera trabalhista existem algumas hipóteses. Alguns chamam de juiz federal, outros chamam apenas de juiz e outros chamam de juiz do trabalho. Eu, particularmente,
gosto mais da terceira opção, juiz do trabalho. Qualquer uma das opções não lhe traz prejuízo, é só uma questão de estética. Por que eu acho que o juiz do trabalho é melhor? Porque, para mim, tecnicamente é a mais correta. Ele fez concurso para juiz substituto do trabalho, ele é um juiz do trabalho. Ah, professor, excelentíssimo senhor doutor juiz, juiz do trabalho, da primeira vara do trabalho, fica feio. Não, pense quando você vai na Justiça Federal. Você não fala excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal? Não vejo nenhum problema em você falar excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho. De qualquer forma, se você não se sente à vontade para isso, não tem o menor problema você utilizar excelentíssimo senhor doutor juiz ou excelentíssimo doutor juiz federal, porque o juiz do trabalho é um juiz federal. Tá? A única coisa que você não pode utilizar, e aí eu falo que você está proibido de fazer, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Juiz de direito não, porque ele não é um juiz de direito. Tá? Juiz de direito é o juiz da justiça estadual, não é o caso aqui. Então você só não chame ele de juiz de direito. Tá? Deixa o espaço, não, salvo se for com marca única, que você pode botar a primeira vara. Se houverem outras varas, vai a livre distribuição e você pode ser preenchido por qualquer uma da que for sorteado. Tá? Alguns colocam da cidade do Rio de Janeiro e da comarca da capital. A expressão comarca ela é muito utilizada e não tem o menor problema você utilizar, mas se nós formos ser técnicos, comarca é uma divisão feita pela Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho não está dividida por comarca, mas é tão comum todos utilizarem a expressão comarca que não traz nenhum prejuízo, não fica feio, você não é mal visto por ter feito isso, na medida que já está completamente enraizado em nossa cultura e também na cultura trabalhista. Tá? Até porque muitos dos advogados que atuam na Justiça do Trabalho são originários da Justiça Estadual, que hoje passam a incorporar a Justiça do Trabalho porque não podem se dar ao luxo de perder clientes. Ao representar uma empresa de médio porte, a empresa não tem dinheiro para contratar um advogado civilista e um trabalhista. Então ela preferiu contratar um civilista, desde que ele se vire e quando tiver reclamação trabalhista, ele represente a empresa. Você que não pode perder esse cliente, pois o valor econômico é substancial, você acaba se virando e fazendo também a área trabalhista. Só que fazer a área trabalhista sem ter afinidade com a área trabalhista é um risco tremendo. Existe uma lenda urbana que direito do trabalho é fácil e qualquer um faz. Não é verdade, senhores? Direito do trabalho tem inúmeras peculiaridades. Para quem não é da trabalhista, só para ter uma ideia, nós temos 447 súmulas, 431 OJs só da SDI 1. Se você não é da área trabalhista, você nem sabe o que é uma OJ, uma orientação jurisprudencial. Como ela pode ser utilizada, de que forma. Durante o curso a gente vai batendo papo e falando sobre isso. Tá? Então não pense que seria fácil a utilização, porque não é fácil. É complexo realmente. Tá? E aí dentro desse contexto, você se deparou com a situação, preparou a designação do juízo. Qualquer uma que você colocar vai ser bem-vinda. Após a designação do juízo, que é algo bem tranquilo, você não vai ter dificuldade nisso, preparado em qualquer modelo, lembre que você vai apontar o local da prestação de serviços. É o artigo 651 da CLT. Teoricamente, não importa onde o trabalhador celebrou o contrato, não importa onde é o domicílio da empresa ou do reclamante. A sede da empresa é em São Paulo, o domicílio do reclamante no Rio. O trabalhador prestava serviços em Minas. Minas é o juízo competente. Então a competência não é definida pelo domicílio do reclamante, nem tampouco pela sede da empresa. É definida pelo local da prestação de serviços. Essa é a regra. Agora, artigo 651 caput. A mulher era uma doméstica em São Paulo. Perdendo o emprego, ela voltou para a sua cidade, lá no interior do Paraná. Se ela tiver aqui em São Paulo entrar com ação, ela está inviabilizando o acesso ao poder judiciário, porque ela não tem dinheiro para ir em São Paulo distribuir a ação. Ela só morou em São Paulo porque o emprego ficava lá, porque na verdade a família dela é do interior do Paraná. Você, como advogado, poderia abrir um tópico em preliminar e explicar isso. Excelência, promove a ação no Paraná, tem
tenha certeza que a advogada reclamada vai entrar com uma exceção de incompetência em razão do lugar, alegando o seguinte: olha, Paraná não é o foro competente para apreciar essa lide, o local da prestação de serviço é São Paulo. Antes mesmo dela apresentar isso, você já explica na petição inicial: Excelência, apesar da reclamante ter sido contratada e prestado serviços em São Paulo, a família dela é do interior do Paraná. Impedir que ela promova essa ação no Paraná é ferir o princípio constitucional do acesso ao judiciário, da inafastabilidade do controle jurisdicional. Desta forma, estamos diante de uma exceção onde se pretende ver que o reclamante hipossuficiente tenha a sua demanda apreciada pelo Poder Judiciário, tendo em vista os preceitos constitucionais apresentados. É comum até o juiz aceitar isso. Doutor, não tem condições de ir lá para São Paulo entrar com a ação, não. Vai entrar aqui também, eu entendo que o Paraná, nesse caso, também é competente, e toca o processo para frente. Tá? Não é comum. Comum é você ajuizar a ação no local da prestação de serviço. Mas se você estiver diante de uma situação atípica, em que o reclamante voltou para a sua cidade de origem, é hipossuficiente e não teria recursos para ir lá no local da prestação de serviço ajuizar, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, peça para que aquela demanda seja apreciada no domicílio do reclamante, ok? Aplicando-se uma exceção à regra do artigo 651 da CLT. Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, como regra, é o local da prestação de serviços. E se ele foi contratado e foi direto para o exterior? Nesse caso, quando o contratado indo direto para o exterior, ele vai ingressar com a ação no local da contratação. Vamos imaginar que a empresa tem sede em Brasília, eu fui lá para uma reunião, participei da entrevista, fui contratado e me mandaram para Londres. Fiquei em Londres 2 anos, voltei e já voltei sendo despedido. Perceba que eu nunca cheguei a trabalhar no Brasil. Mas, como o local da contratação foi Brasília, eu iria ingressar com a ação em Brasília, que é o local da contratação. Artigo 651. Isso é uma regra excepcional. Como regra, deve ser o local da prestação de serviços. Mas quando você foi contratado para o estrangeiro, aí seria o local da contratação. Ok? Qualquer, por exemplo, atividade circense, em que você passa rodando várias cidades do país. E aí pode ser qualquer uma das cidades em que você prestou serviço. Também está no 651. E se ele for um representante, um vendedor externo, que roda várias cidades do Brasil, aí a competência da filial a qual ele está subordinado, também 651. O 651 ele traz as peculiaridades todas. Professor, eu estou entrando com uma ação de execução. Por quê? Ele fez um acordo perante a comissão de conciliação prévia e a empresa não honrou com o acordo. Eram 10 parcelas de 1.000, pagou apenas as 2 primeiras, não honrou com as demais parcelas. O que fazer agora? Eu entro com ação onde? Porque o artigo 651 fala que é o local da prestação de serviços. Isso no processo de conhecimento. E num processo de execução, eu vou entrar com ação no local do sindicato onde foi celebrado o acordo? Não. O artigo 877A prevê que você vai entrar com ação também no local da prestação de serviços. Então, o que se pretende é uma ação de execução de um título executivo extrajudicial, também será o local da prestação de serviços. Muda apenas o dispositivo legal. O dispositivo legal do processo de conhecimento é o artigo 651, o dispositivo legal do processo de execução de título extrajudicial é o 877A, mas respeita-se o mesmo local, que o local onde ele trabalhou. Tá? Atenção com relação a isso. Se, professor, e se ele foi contratado no estrangeiro, ele era um brasileiro que morava nos Estados Unidos, foi contratado por uma empresa brasileira lá e foi mandado embora lá mesmo. Aí a competência nem é da Justiça do Trabalho, né? A nossa legislação não seria competente para apreciar esse litígio. Se ele foi contratado nos Estados Unidos para prestar serviço nos Estados Unidos, mesmo sendo brasileiro, trabalhando para uma empresa brasileira, não haveria competência desta justiça especializada. Tá? Uma das peculiaridades que existe sobre ajuizamento de ação também são as pessoas que são contratadas para trabalhar, por exemplo, em embaixadas. Ele foi contratado para trabalhar na embaixada americana. Ele vai entrar com ação aonde? A nossa legislação é competente? Senhores,
discutiu-se isso durante muito tempo, se o Estado americano ele teria imunidade de jurisdição e por isso não responderia. Prevaleceu a tese que a contratação de um porteiro é um ato de mera gestão, não é um ato de império. Como não é um ato de império, não estaria revestido de imunidade. Então o porteiro sim poderia processar o Estado americano, não teria problema nenhum. Acontece que, ainda que o juiz, o advogado da embaixada, certamente vai apresentar uma preliminar de imunidade de jurisdição. O juiz afasta a preliminar de imunidade de jurisdição e julga o processo. Julga procedente, porque a embaixada americana não pagou as verbas trabalhistas. Ok. Após o encerramento do processo de conhecimentos, iniciamos que processo? Processo de execução. O oficial de justiça vai entrar na embaixada e penhorar o computador deles? Não. Por que não? Porque além de imunidade de jurisdição, eles têm também imunidade de execução. Mesmo que haja um título executivo contra esse ente público estrangeiro, ele não pode ser executado. Então, por exemplo, se um empregado de uma embaixada lhe procurar, sabe qual é o meu conselho? Não pegue esse processo. Por quê, professor? Você vai cobrar dele honorários de êxito. Como o título executivo dele é inexequível, você vai ter trabalhado de graça esses anos todos. Porque por mais que você consiga uma sentença condenatória, essa sentença condenatória é inexequível porque eles têm imunidade de execução. O oficial de justiça não entra na embaixada americana e penhora o carro deles, não. Da mesma forma que nós não podemos ser executados lá, eles não podem ser executados aqui. Porque a forma de você processar eles é indo lá. E se você for lá, você não vai ganhar nada. Porque sobre a legislação deles, eles não estão devendo nada a você. Eles estariam devendo sobre a ótica da legislação brasileira. Como eles entendem que não se submetem à legislação brasileira, você não vai ver a cor desse dinheiro. Está perdendo seu tempo. Já vi muitos casos que o juiz, ultimamente, quando arguída a exceção, uma preliminar de incompetência, né, de imunidade de jurisdição, o juiz já colhe desde já. Sabe por quê? Rafael, só, vou julgar o processo todo, trabalho, ouvir testemunha, instruir processo, mexer a máquina do judiciário, gastar folha, gastar tempo de servidor, para pegar uma sentença, saber já que essa sentença é inexequível. Então, para poupar o meu tempo, poupar o tempo de todo mundo, eu entendo que tem imunidade de jurisdição sim, e desde já extinguiu o processo de cara. Porque eu sei que lá na frente não vai dar em nada mesmo. Na verdade, não é a forma mais técnica que o magistrado tinha para agir, mas praticidade não faltou a ele, né? Ele alega que o entendimento dele é que seria hipótese sim de imunidade de jurisdição, independente se é ato de império ou ato de gestão, e extingue o processo de plano, evitando trabalho para todos os envolvidos. Então, apesar de ser sim competência da Justiça do Trabalho, o processo contra o ente estrangeiro, ele não vai adiante por conta da imunidade de jurisdição. Ok? Senhores, estamos começando a falar sobre petição inicial e o nosso bate-papo está quase acabando. Eu tenho aí encerrar essa conversa com vocês, porque eu vou passar da designação do juízo para a qualificação das partes. Mas sejamos justos, a qualificação das partes é algo bem tranquilo, que também não traz nenhum risco, nenhum prejuízo a você. Você vai ver que a qualificação das partes é modelo padrão. De qualquer forma, a gente encerra o nosso bate-papo hoje, lembrando a vocês, nós começamos a conversa do nosso curso Prática Trabalhista. Esse curso ainda envolve aulas de execução, aulas de contestação, aulas de recurso, aulas de temas relevantes da Justiça do Trabalho e reúne os principais professores de trabalho do país. Nós temos no mesmo curso a professora Isabelle Gravatar, uma das coautoras daquela CLT organizada da LTR, eu, a professora Ariana Manfredini e o professor Renato Saudade, os autores da CLT organizada da Editora Método. Tem o procurador do Estado, advogado trabalhista, doutor Roberto Figueiredo, que vai nos trazer toda a demanda e experiência no que se refere à advocacia pública, as lides que envolvem as prefeituras, os estados, quando você está processando a prefeitura porque o trabalhador ali prestou serviços. Vamos ver também as questões que envolvem ação rescisória e todas as demandas cíveis que também passam a ser competência dessa Justiça do Trabalho com a emenda constitucional 45.
Foi um prazer esse bate-papo inicial aqui. Continuem conosco. Vocês estão nos assistindo pelo YouTube. Entre lá, Complexo Ensino Renato Saraiva. Adquira o nosso curso. Vai ser um prazer estar com vocês durante todo o curso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.